Vem pra cá, Jorge, muito bom dia. Olá, Vanusa Coelho, muito Seja bom dia bem-vindo. para você, bom dia para quem está em casa. Segunda-feira chegou, a gente sempre tem muitas informações, principalmente do que aconteceu no final de semana, né? Vanusa, meu primeiro destaque hoje, a gente vai falar sobre uma ação da Polícia Ambiental, que faz parte da Polícia Militar, sobre a apreensão, né, de animais silvestres aqui em Teresina. Vanusa, por conta do período chuvoso, muitos desses animais saem dessas áreas de mata e acabam invadindo algumas residências. E por isso a Polícia Ambiental fez o resgate de 5 serpentes aqui em residências. Olha só essas cobras, Vanusa, que estavam aí dentro das casas da população. E esses casos aconteceram lá no bairro São Joaquim, Porto do Centro, Buenos Aires, na zona norte de Teresina, também no Porto Velho e no Santa Fé. E aí, Vanusa, essas cobras, como eu falei, saíram dessas áreas de mata por conta dessa chuva, né, por conta desse volume de água e procuraram abrigo nessas residências. Bem e brasileirona, né? Vanusa, e essa serpente venenosa, viu? Ai. E aí, Vanusa, tem que chamar a Polícia Ambiental, através do Batalhão de Policiamento Ambiental, o BPA, para fazer a apreensão desses animais. A gente lembra que no dia 13 de janeiro, o BPA também resgatou aqui em Teresina, Vanusa, 9 desses animais. Entre eles, cobras, iguana e até um jacaré. Dentro de residências, lá na zona norte de Teresina, que é uma área de enchente, comum, né? é comum sim esses animais acabarem entrando aí nas residências, fazendo dessas casas moradas. E aí tem que acionar a Polícia Ambiental. A gente, claro, foi atrás de mais informações para saber como é que as pessoas devem lidar com situações como essa, e a Polícia Ambiental, através da Polícia Militar, informou que nunca a população deve fazer a captura por si própria, né? Porque às vezes a pessoa não tem um conhecimento adequado, não sabe as técnicas de manejo para pegar esses animais e podem aí sofrer acidentes, como picadas, enfim, ferroados. Acontece também muito nesse período, os escorpiões, né? Sim. Escorpiões acabam também invadindo as residências e as pessoas tentam ali, de certa forma, Porque eles tentar querem um matar. lugarzinho quente, né? Eles querem um lugarzinho para eles poderem ficar, né? Pois é, sair exatamente desse período de chuva, né? Os escorpiões geralmente procuram ali lugares mais quentes, às vezes entram nos sapatos, procuram aqueles cantos da casa para tentar se esconder. É porque, na verdade, a população está entrando no habitat deles, né? A população que está entrando no habitat e, obviamente, eles se sentem donos do ambiente, né? E também eles tentam fazer a própria caça, né? Verdade. Às vezes falta no próprio ambiente onde eles vivem, aí eles vão para trás dessas residências. Um caso interessante em relação aos escorpiões, né? Às vezes você deixa um pedaço de alimento ali em casa, às vezes não faz coloca o lixo da maneira correta, e aí ele acaba indo em busca desses alimentos e a população acaba se dando de cara com um deles, tenta fazer a captura e ele acaba fazendo a ferroada. Então a Polícia Ambiental informou que a população não deve fazer a captura desses animais e deve acionar o 190 para poder acionar uma equipe de policiamento, uma equipe capacitada para poder fazer o resgate do animal e levar para um ambiente seguro. Interessante. Então, agora 190, né? Para que venha fazer esses resgates. Você viu que hoje, aqui na frente da TV do sistema O Dia, né? TV, rádio, jornal e portal, os nossos meninos conseguiram tirar a lata da cabeça de um gato, que estava desde as 3 horas da manhã. Até que tentaram ligar, mas para alguns números aí, infelizmente, não conseguiram trazer a devido horário, que era muito complicado também. Mas para você ver o que acontece na vida do cidadão, né? Pois é, Vanusa. Ainda bem que foi um gato, né? Que pelo menos é um animal, digamos assim, que não apresenta tanto risco. Exato. Isso. Exato, mas animais maiores. E eles perceberam que também era um gato, castrado, não era um gato que vivia na rua, né? Também tem que ter um cuidado, Tem né? que ter o cuidado pela questão da própria raiva, né? E outras Exato. doenças mais. Mas muito interessante. Qual é o próximo assunto? Bom, Vanusa, meu próximo destaque aqui do Portal Dia.com, a gente volta a falar sobre o hospital lá do Disseu, na zona sudeste de Teresina, que no dia 19 desse mês foi atingido por um incêndio, né? E a informação que a gente tem, Vanusa, em relação à Fundação Municipal de Saúde, a FMS, que está cuidando dessa situação, está fazendo análises lá, é de que o hospital vai continuar interditado até o momento, justamente por conta desse incêndio. A gente tem de informação também que o Corpo de Bombeiros começou vistorias na semana passada, também perícias no local, para tentar identificar o que de fato aconteceu e só assim liberar de fato o hospital para a população.
Quem precisa utilizar o Hospital do Dirceu não tem que procurar hospitais alternativos da região ou de outros bairros para tentar o atendimento. E aí, por lá, ainda está sendo realizada uma vistoria. A Fundação Municipal de Saúde explicou, Vanusa, que no momento não vai ser possível e que também não há prazos para poder a população já contar com esse hospital lá na Zona Sudeste. E disse que o Corpo de Bombeiros, nesta semana, deve voltar ao local para tentar identificar o que de fato aconteceu. O que a gente tem de informação é que esse incêndio lá no dia 19 ocorreu dentro de uma sala de descanso de um dos médicos. E aí, através de um curto-circuito dentro de um ar-condicionado, as chamas teriam começado. A gente observou. Exato. E aí, inclusive, foi correria, porque eu tinha pacientes acamados. Nossa. E foi assim uma correria para tentar tirar todo mundo, mas felizmente ninguém ficou ferido com o acidente lá, né? No caso, com o incêndio. Aí a gente vai continuar acompanhando, porque a gente sabe que o Hospital do Dirceu é um hospital de referência para a região e que atende milhares de pessoas todos os meses, né? E aí a gente tem que ficar acompanhando, porque de fato a população vai ter que ir para outras zonas da cidade para poder ter o atendimento, né? Pelo menos a gente está aqui informando, trazendo essas notícias para que você possa procurar, se necessário for, se houver necessidade, outras UBSs, outros hospitais. E ainda, né, se possível for, a gente procurar saber também o que está acontecendo, né, com essa questão aí das faixas de ônibus. Está todo mundo muito confuso, né? Porque quando a gente imagina, a greve acabou, a gente imaginou que fosse, na verdade, uma união de todos a favor de uma situação, mas é muito dividido, né? Foi resolvido para cá, agora falta resolver lá para Sudeste, né? Vanusa, o que de fato aconteceu, as informações que a gente tem é que o seguinte, foi feito um acordo extrajudicial com os empresários e com os trabalhadores, claro, das zonas norte e leste aqui da capital, tão tal que esses ônibus voltaram a circular bem antes dos da Zona Sul e da Zona Sudeste. Na sexta-feira passada, o que a gente tem de informação é que os trabalhadores aceitaram a proposta de reajuste salarial, não ficou em 6,5%, mas ficou em 6%, que vai ser fracionado. Vai ser 3,5% já reajustado agora e 2,5% reajustado daqui a 60 dias. E aí, Vanusa, com essa informação, com esse fim da greve, o que a gente tem de informação é de que as faixas exclusivas de ônibus não poderão ser mais utilizadas pelos os condutores, visto que a greve, em tese, já chegou ao fim. Mas, Vanusa, a gente tem recebido algumas informações de que, de fato, lá na Zona Sudeste, alguns ônibus não estão circulando. E aí a gente precisa verificar quais os motivos para a não circulação desses ônibus, já que esse acordo foi feito na sexta-feira, né? E aí, Vanusa, tem uma outra situação. Pode estar relacionada, por exemplo, à questão do fracionamento do reajuste, porque, como eu falei, foi um acordo extrajudicial. E esse acordo extrajudicial quer dizer que foi feito ali pelos trabalhadores e as empresas. Eles podem, e ele inclusive pode ser diferente de outras regiões, né? Então a gente precisa ficar atentos para saber quais foram as determinações para a região sul e sudeste, porque hoje mesmo já tem ônibus circulando na Zona Sul, e aí, esse é o problema dos acordos extrajudiciais, porque em parte da cidade faz um acordo e parte faz na outra região e isso pode ficar divergindo, né? As informações que são dadas é que falta grana, né? Falta dinheiro para resolver a situação. O que acontece é que dói. Pois é, mas agora com o fim da greve, o pessoal não pode mais utilizar as faixas exclusivas, porque era até então, até a greve em vigor, né? Agora e com assim, a suspensão não pode mais utilizar. Você sabe que eu não sei como é que foi feita essa comunicação na sexta-feira, porque esse acordo foi já na sexta-feira à tarde, então significa dizer que no final de semana a população, até receber essa informação, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente esteja bem informado, ainda se sente a necessidade de informar a população diretamente. Alguém tem que ir e levar essa informação declarada para toda a sociedade. Porque o que acontece? Ainda hoje eu vi a gente passando pela faixa. Pois é, Vanusa. E aí o que acontece? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Por essa confusão de que terminou a greve numa zona, não terminou em outra, isso traz um problema gravíssimo para a mente dos condutores. É muito chato, né? Sim, sim. Então, assim, seria bem interessante. Até porque tem rodovias federais, estaduais. Sim, que alguém pudesse, das próximas vezes, assim como construções que são feitas, né?
Gente, quando a gente chega, de repente tem uma rua lá que está interditada. E aí não é avisado, não é comunicado, às vezes é muito em cima. Tudo isso a gente tem que lembrar que são comunicações. Comunicações e comunicações. O que nós queremos dizer é o seguinte: quanto mais a gente puder ajudar em dizer que comunicação se faz necessário, melhor ainda. A gente quer agradecer então, tá, pela sua presença, tá, Jorge? E pelas notícias também do portal. Exatamente, volta amanhã.